A comunicação é muito importante, né? Teve uma pessoa aqui que disse, eu recebi ontem 8h30. Né? Esses comunicados, eles são encaminhados aos gestores das unidades escolares, né? Que é o nosso link direto da secretaria com as escolas. E eles passam, então sempre cobrem. Outra coisa, calendário, vocês já podem anotar daí, já ficar com isso na cabeça. Dia 3 e dia 4 de junho é o próximo. São as próximas datas do processo formativo. 3 é História e Arte, 4 Geografia. Exatamente. E aí o fluxo não muda, o processo formativo continua no mesmo ritmo, tá? Das datas iniciais, lá de fevereiro. Ele vai ser o convênio das MECs, qualquer alteração. O convênio das MECs já está confirmado e lá as cadeiras não são fixas. Então, na próxima formação, a Fundação Municipal de Patrimônio só vai ter 1 hora de formação, porque a gente vai só finalizar. É chuva? A gente vai só finalizar o livro do nono ano, e 3 horas de formação vai ser com os formadores da CEMED para fazer planejamento, e aí a gente vai precisar juntar, formar os grupos, mexer nas cadeiras, né? Vai ser uma dinâmica completamente diferente. E aí nós precisaremos muito do apoio de vocês, sobretudo que venham todos os professores. Outra coisa, gente, não deixem de assinarem a frequência, aquilo lá é registro. As escolas de vocês vão ser sinalizadas. Eu vou botar um rol agora das escolas que os professores não estão participando, vou botar nos grupos de gestores, a secretária de junta também vai ficar sabendo, né? E assim, essa frequência ela impacta no certificado de vocês. Vocês têm uma quantidade de horas que vocês vão receber aqui dessa formação. O fato de não assinar, não vir, não participar, ela vai implicar também nesse certificado. Mas para além disso, é bom certificado, conta ponto, carreira, né? Mas o que a gente quer no fundo do coração é que esse esforço nosso vá para o coração de vocês, e vocês comprem a ideia, e vocês gostem do projeto, porque sem vocês o projeto vai morrer dentro da escola. Por mais que a gente tenha trabalhado 3 anos, tenha feito o melhor material, que tenha se, enfim, não adianta nada. Tudo isso se perde se não houver o compromisso de vocês, né, de levar esse programa adiante dentro da escola, prestar atenção na hora da formação, parar as conversas paralelas, parar de ficar no celular, né, e realmente focar, se concentrar para poder extrair daqui o conhecimento necessário para vocês usarem como instrumento dentro da sala de aula de vocês, tá bom? Todo o conhecimento aqui é subsídio para o trabalho do programa na implementação das escolas. Tá? Então, assim, vocês são os nossos maiores, sempre a gente enfatiza isso. A fundamental importância de vocês nesse processo, né, e que vocês sejam os nossos multiplicadores, não só nas ações diretas nas unidades escolares, mas sobretudo na comunicação com os colegas, tá? Conversem, eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp, convidem vocês mesmos, colegas, fortaleçam, se unam, porque para além de tudo que está sendo previsto aqui, tem a questão da formação mesmo, né, de qualificação profissional, tem a questão do trabalho efetivo nas escolas e, sobretudo, que a nossa maior missão é levar conhecimento aos nossos estudantes, tá, gente? Muito obrigada. Bom, então vamos começar. Hoje vocês vão ter aqui eu e Lívia. Lívia é especialista em cultura popular, tá? Eu na área de patrimônio como um todo, mas ela é mais na área de patrimônio material, e a gente vai passar um vídeo para vocês, porque todos vocês receberam o Manual do Centro Histórico, certo? Então, a Fundação Municipal de Patrimônio, ela está fazendo, assim, eu sou a presidente da Fundação, e depois de 45 anos trabalhando com patrimônio, eu cheguei a um insight, pode parar um pouquinho. Eu cheguei é isso. Tudo que se fez pelo patrimônio, nós avançamos muito, mas não é pouco, não dá sustentabilidade. Então, a minha conclusão, como técnica, trabalhando esses anos todos da minha vida, como uma militante, né, não como uma funcionária pública, eu me considero uma militante do patrimônio. Talvez vocês me achem um pouco antipática, porque eu sou tão incisiva, mas é uma coisa de paixão mesmo, me desculpem. Eu não sei como fazer de outra forma, né, mas eu fico assim, enlouquecida. Meu Deus, é tão importante, por que os outros não veem? Não veem porque os outros são os outros, nem todo mundo é igual, né? Mas eu tento passar essa minha paixão, esse amor, essa minha energia para vocês, para ver se eu consigo contaminar vocês, tá? Com esse bichinho aí do patrimônio.
Então, chegamos a uma conclusão. A Fundação Municipal de Patrimônio vai trabalhar de forma, assim, total e absoluta com a educação patrimonial. Porque nós chegamos à conclusão que, por mais que a gente faça obra, faça isso, faça aquilo, a Fundação está com obras gigantescas, como essa aqui, bem aqui atrás, do Trapiche Santo Ângelo, uma obra de 50 milhões de reais. Mas isso não é nada se a gente não tiver o trabalho de educação patrimonial. Então a gente resolveu focar de força mesmo com a questão da educação patrimonial. E aí tem o programa Patrimônio na Escola, que vai ser continuado. Ano que vem vocês vão ter que nos aturar novamente, com formação, tudo, né? E a gente vai se aprofundar cada vez mais. O ano que vem tem um componente curricular da língua portuguesa que vai entrar no programa, são muitos professores, né? E aí, a gente fez esse vídeo, que foi o lançamento do manual. Nós fizemos o programa Patrimônio nas Escolas para os alunos e formação de professores. É um público, né? E para mim é o público mais importante, mas tem outros também, não tão importantes quanto esse, mas necessário, como, por exemplo, os moradores, usuários, comerciantes que estão dentro do centro histórico. Eles precisam, a gente precisa ter uma ação de educação patrimonial com eles. Então, aqui, nós lançamos um programa Educação Patrimonial, o Manual do Centro Histórico. Fizemos esse manual com o maior carinho do mundo. Está sendo entregue por 50 alunos voluntários aqui no curso de arquitetura, que está dentro do centro histórico, e também do IFMA, do turismo, que está dentro do centro histórico. Esses 50 alunos se voluntariaram, os técnicos da Fundação Municipal de Patrimônio fizeram a formação deles, e aí eles estão de porta em porta, aqui munidos com suas sacolas cheias de manuais, distribuindo de porta em porta, conversando com o morador, com o inquilino, com o usuário, com o comerciante, tentando fazer esse trabalho de educação patrimonial, tá? Então vocês vão ver aí um pouquinho desse esforço. A Prefeitura de São Luís, por meio da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, vem empreendendo várias iniciativas ao longo dos últimos 4 anos para preservar e promover o Centro Histórico de São Luís. Um patrimônio cultural do Maranhão, do Brasil, do mundo. A proteção do patrimônio cultural é um dever constitucional que envolve os poderes municipal, estadual e federal e a sociedade. Em São Luís, os moradores, comerciantes e instituições que vivem no centro histórico também têm a responsabilidade de cuidar deste bem tão precioso, um testemunho vivo da identidade cultural dos ludovicenses. Pensando nesta proteção, foi elaborado o Manual do Centro Histórico São Luís Patrimônio Mundial, uma iniciativa da FUNB, em parceria com a editora Quereres e o Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A publicação reúne informações como os cuidados que precisam ser respeitados, os procedimentos para a realização de obras e melhoria dos imóveis, as legislações, entre outras informações. Tudo isto foi pensado para facilitar e estabelecer a população que mora, trabalha e frequenta o centro histórico sobre como vivenciar esse território. O manual será distribuído porta a porta para todos os moradores e comerciantes do centro histórico, em uma ação realizada em conjunto com o SEBRAE-MA, Universidade Estadual do Maranhão, Instituto Federal do Maranhão. Cerca de 50 estudantes entregarão a publicação em mais de 1.500 endereços. Esta iniciativa integra outras ações e projetos que a Prefeitura de São Luís, por meio da FUNB, vem desenvolvendo para contribuir com a preservação e a promoção do patrimônio cultural. Em fevereiro deste ano, foi lançado um programa inédito de educação patrimonial na rede municipal de São Luís, o Patrimônio nas Escolas. O programa busca envolver os estudantes do 6º ano do ano e mais os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, com o universo do patrimônio cultural por meio da literatura. Entre os meses de junho a outubro de 2023, a panorâmica Patrimônio Mundial chamou muita atenção de quem circulava pelo centro, para celebrar os 25 anos do título de Patrimônio Mundial. Foi montado um inflável gigante na Praça Naldo Machado.
A mostra destacava por meio de recursos audiovisuais e interativos a diversidade e a singularidade do Centro Histórico de São Luís. A panorâmica percorreu 4 bairros da cidade e recebeu mais de 62 mil pessoas. O Manual do Centro Histórico, junto com todas estas outras iniciativas, buscam chamar a atenção do poder público, da sociedade e da comunidade para a preservação do Centro Histórico de São Luís, nossa herança cultural, um legado deixado para as futuras gerações. É fundamental o envolvimento de todos para apresentar esta memória cultural, transformando o Centro Histórico em um espaço cada vez mais diverso, vivo, economicamente sustentável e potente. Bom, gente, é isso. A gente está fazendo um esforço danado. No mês de junho agora, nós vamos lançar um outro programa de educação patrimonial, dessa vez para o público dos turistas. Então, nós estaremos lançando o Guia Turístico-Cultural de São Luís. O guia está maravilhoso, né? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês nos slides, está tudo ali, aquelas informações. Cada escola vai receber um guia desse nas suas bibliotecas, para que vocês tenham acesso, tá? E a gente hoje, semana passada, dia 8 de maio, foi o Dia Municipal dos Blocos Tradicionais, que é uma manifestação cultural que aparece no livro do 6º ano, tá? E os blocos tradicionais, a gente lançou esse livro aqui, Paixão ao Toque da Retinta, do mestre Paulo Salaia, o saudoso mestre Paulinho, que já, infelizmente, já se foi. E aqui tem as memórias dele. Os blocos tradicionais surgiram nos anos 20 do século XX, e Paulinho, as memórias dele, da vida dele, 50 anos dentro dos blocos tradicionais. Então aqui tem toda a história dos blocos tradicionais, e a gente está encaminhando também um exemplar para cada biblioteca das escolas, para cada escola do programa, tá? Hoje nós vamos trabalhar o livro O Boi Bobô, tá? E também o livro Luísa na Roda do Tambor. Nós passamos para vocês o QR Code na formação do mês passado, com toda a coleção. Quem leu o livro O Boi Bobô? 1, 2. Só 3. 3 pessoas. Quem leu Luísa na Roda do Tambor? 1. Esse professor aqui, como é o nome dele? Pedro. Pedro. A gente vai dar um presente para o Pedro. Vamos dar um livro para ele. Eu vou dar para ele, vou dar 2 livros, né? Porque quem faz o dever de casa merece ganhar estrelinha. Obrigado. Então vai ganhar o livro dos blocos tradicionais e vai ganhar também o livro, esse é maravilhoso, do mestre Gilmar, que é quem faz as melhores caretas de Bumba Meu Boi, expôs agora em São Paulo, em Brasília, tá? Virou artista internacional, e você vai ter o catálogo de mestre Gilmar. Muito obrigado, professor. Só ele. Tinha um só que leu, foi o de amarelo. Boi Bobô só leu Pedro, e lá no... E o de amarelo leu qual? Boi Bobô. Pronto. Gente, vocês vão ter que ler o livro. Eu sei que a vida de vocês é uma loucura, vocês correm de manhã, de tarde, de noite dando aula, né? Pude sentir isso na pele nesses 2 dias. Mas vocês vão ter que arranjar um tempo para ler o livro, e vocês vão ter que chegar lidos em junho, dia 3 para arte e história, e dia 4 para geografia. Sim, porque nós vamos precisar trabalhar os livros em junho, né, nos grupos de trabalho, junto com os formadores da semente, tá? E aí, vamos começar aqui, só que antes de começar, eu vou passar a palavra para a Gabriela, né, porque a Gabriela é uma parceirona da Fundação Municipal de Patrimônio. Ela faz um trabalho incrível, que ela vai mostrar aqui para vocês, e todo mundo recebeu aí um folhetinho do patinete, não, né? Não, foi o foi. O do patinete, esse aqui, me presta aí, esse aqui. Esse aqui, ó.
que é um trabalho de educação patrimonial gratuito, está na internet. Vocês podem entrar, fazer o curso e simplesmente ganhar o certificado, mas principalmente ganhar conhecimento. Ó, Gabriela vai mostrar, aqui são todos os livros, né? Todos os livros, as apostilas do curso de educação patrimonial. É maravilhoso, é mais um instrumento que vocês vão ter para trabalhar a coleção de livros da educação patrimonial dentro da sala de aula. Vai lá, Gabi. Gente, boa tarde, obrigada pela presença, pelo convite, né, Kátia, mais uma vez. Vou fazer um pitch aqui sobre o que é o patinete. Eu sou Gabriela Rodrigues, eu sou mineira, né? Já estou em São Luís do Maranhão e no Maranhão mais ou menos há uns 15 anos, contribuindo com vários projetos de desenvolvimento a partir da conservação e preservação de patrimônios, tanto material quanto imaterial. Eu sou membro do IEST. O IEST é o Instituto de Estudos Sociais e Terapias Integrativas. O Instituto já tem 20 anos. A gente está sediado aqui na Rua da Palma, num casarão adotado. Nós somos adotantes de um casarão. Dentro do edital, Adote o Casarão, né, que está voltado ao plano de requalificação do Centro Histórico de São Luís e valorização do Centro Histórico de São Luís. Além do mais, nós somos um ponto de memória reconhecido pelo IBRAM e na sexta-feira passada fomos contemplados também com a titulação de ponto de cultura. Nossa casa é uma casa aberta, o casarão está aberto, a gente tem vários instrumentais criativos lá dentro, de relação das pessoas com o patrimônio, onde elas vivem e etc., então visíveis. Mas especificamente eu vim falar de 2 programas que são programas muito interessantes. O primeiro programa é um programa chamado Patrimônio e Rede dos Guardiões da Memória. Esse programa é um grande programa de educação patrimonial, de 3 anos. A gente tem um financiamento internacional da IAF, Fundação Interamericana, que trabalha com projetos no Brasil, América Latina, Caribe e México. Nós fomos contemplados em 2021 com esse recurso, ficamos 6 anos em relacionamento com a IAF, a fim de poder trazer esse recurso para São Luís do Maranhão. A proposta é a gente trabalhar educação patrimonial, desenvolvimento de território, economia criativa, formação de pessoas e de guardiões, a partir do entendimento do que é o grande centro histórico de São Luís como patrimônio mundial titulado pela Unesco. E dentro do patrimônio e os guardiões da memória, em 2020, em resposta à pandemia, nós fomos aprovados em um edital chamado edital MatFound do BNDES, junto com a Benfeitoria. A Benfeitoria é uma grande plataforma de campanha de arrecadação coletiva. Nós passamos nesse edital, que era um edital que a gente precisava de dar uma resposta à pandemia voltada ao patrimônio. E a gente propôs o patinete, essa ideia maravilhosa, né? Que significa patrimônio na internet, educação patrimonial, no qual a gente tem um curso livre de educação patrimonial e é esse objeto, né, esse produto, esse convite que a gente veio fazer para vocês. O nosso curso, o patinete, essa campanha era o seguinte, gente, era uma campanha tudo ou nada. Se a gente perdesse, né, a arrecadação que a gente já tinha conseguido, a gente zerava e não tinha o match do banco. Nós conseguimos criar uma campanha, conseguimos ter 137 benfeitores do mundo inteiro que compraram seus livros para que a gente pudesse dar o match, e a gente conseguiu. Entre 97 inscritos, ficamos entre os últimos, os 10 aptos a fazer a campanha e batemos a nossa meta. Além do mais, o patinete já foi produto de mestrado, de dissertação de mestrado. Hoje ele já está sendo usado por alguns professores de História e Geografia. Nós ficamos em segundo lugar no prêmio Rodrigo Melo Franco, dentro do estado do Maranhão. Então, assim, é um curso livre pela UEMA, né, de 75 horas aula, e super vale a pena, porque é um curso completamente de graça, com uma certificação da Universidade Estadual do Maranhão. A gente trabalha com 4 módulos dentro do patinete, que são esses cadernos que estão aqui, né, que são os nossos e-books, eles estão impressos aqui porque a gente fez uma formação presencial também, sendo que esses módulos, o primeiro módulo eu moro em patrimônio mundial. Aqui a gente trabalha com arqueologia e cartografia relacionada ao Centro Histórico de São Luís. O módulo 2 a gente trabalha, o título é minha irmã, por que guardar azulejos, janelas e fachadas? A gente trabalha com abordagens de turismo responsável, turismo de base comunitária, conservação de cenários e paisagens. O módulo 3, Tu é Doido, Criativos do Patrimônio.
Aqui a gente trabalha com abordagens de economia criativa, arranjos produtivos locais e todas as possibilidades que a gente pode ter dentro do território centro histórico, né, como patrimônio mundial. E o quarto é o EGOS, inovando o centro histórico da ilha, que a gente vem trabalhar com as questões das potencialidades de inovação social a partir da conservação de patrimônio que existem dentro do centro histórico de São Luís, que são inúmeras, né, a partir do momento que a gente conhece e entende aonde nós estamos. Aqui são os cadernos são 5 cadernos ilustrados por artistas locais, né? O formato do patinete é completamente digital, então a gente trabalha com e-books, podcasts, videoaulas e pop-ups de exercícios. As capas são maravilhosas, capas e contracapas, né? Porque são desenhos diferentes. Aqui a gente fala um pouco sobre o que foi a campanha, 137 benfeitores, tivemos benfeitores da França, de Luxemburgo e do Havaí, né? Que ajudaram a gente a dar o match de bater a meta, né? Ali vem contando de onde são essas pessoas, etc. Aqui são as pessoas recebendo seus mimos, né? Os mimos eram azulejos, boizinhos, casais de reggae, pendrive com música maranhense, Guaraná Jesus, enfim, os kits eram montados e tinham os seus valores, as pessoas compravam e a gente mandava esses kits, mandamos para o Brasil inteiro. Isso em 6 meses e 1 mês a gente tinha para fazer a campanha e bater a meta. Aqui a escada, né? A escada é a plataforma da universidade, eu não sei se você sabe da Universidade Estadual do Maranhão. A plataforma escada hoje tem 118 países, cursistas de 118 países que já acessaram a plataforma tem mais de 50 cursos. O patinete é um deles, o patinete tem 2 anos que ele está no ar. A gente tem 4.000 pessoas inscritas e 2.000 pessoas que já terminaram o patinete. Inclusive agora o patinete passou por uma releitura. A gente soltou uma errata muito bem colocada por Kátia com relação a esse erro que a gente comete de patrimônio mundial e patrimônio da humanidade, né? A gente fez uma errata sobre isso tudo e fizemos uma errata sobre também uma das capas que ela está passando por uma revisão. Bom, aqui a gente vem contando sobre como que foi a popularização. Nós temos uma rede de apoio ao patinete antes dele acontecer dentro do centro histórico, então a gente percebe que tem algumas pessoas ou muitas pessoas envolvidas com essa história. A gente só precisa de encontrar quem são essas pessoas, né? Aqui está a nossa equipe e nós estamos nessa rede social. Patinete, Educação Patrimonial Online, na verdade Patinete Curso. Os contatos do IES, os nossos contatos telefônicos, e nós estamos à disposição. Uma coisa importante da gente falar é que o patinete hoje ele já tem 2 outras versões, na verdade ele já tem 3 versões, mas uma é muito especial, porque nós estamos em fase de captação já aprovado na Lei Rouanet de um recurso para internacionalizar o patinete. Ele vai ser todo traduzido para o inglês, né? Isso faz com que a gente tenha muito mais pessoas entendendo sobre o que é o Centro Histórico de São Luís também, e ele vai ser todo impresso em braille, e a gente entrega agora também um novo curso chamado Azulejo e Cantaria, que é o patinete ofício, 40 horas, e aí a gente entrega também, à medida que a gente conseguir captar esse recurso, nós já estamos em fase de captação, conjuntos de azulejos impressos em 3D para a gente trabalhar com educação patrimonial para pessoas cegas e de baixa visão. Gente, obrigada pela escutativa, nós estamos à disposição, façam o patinete. Obrigada. Obrigada, Gabi. Até amanhã. Amanhã a gente vai estar lá na sede do IES. Esqueci de dizer. 9h30 da manhã, com o pessoal aqui do Centro Histórico, falando sobre o manual do Centro Histórico lá no parceiro IES, né? E aí vocês estão em mãos também com a cartilha aqui do monumento da diáspora africana, né? Esse monumento, a Fundação Municipal de Patrimônio inaugurou ele no ano passado, em novembro, né? E aí nós vamos iniciar uma ação agora de educação patrimonial no monumento. É importante que a Icala está aqui, a gente já está vendo aí com a CEMED. Ele vai do dia 21 de maio até o dia 10 de junho. Nós formamos um grupo de pessoas que vão receber os alunos e os professores que vão acompanhando os seus alunos, e vai estar de manhã e de tarde lá,
Eles vão receber, vão fazer a visita guiada ao monumento, explicando todos os detalhes do monumento, e ao final da visita, cada aluno recebe a sua cartilha aqui do monumento, ok? Bom, então vamos começar. A gente vai ter que correr aqui um pouquinho, o programa Patrimônio nas Escolas. Hoje a gente vai trabalhar os 2 livros que eu já falei. Eu não vou falar sobre o autor e do livro que foi Bobô no 7º ano, nem... Dá outro microfone, você está fraco. Nem... Vixe, aumenta aí o microfone, pode botar esse povo para acordar. Nem do Boi Bombom, nem do outro livro, porque o manual do professor tem essa biografia do autor e da ilustradora. Só ressaltando que o Tino Freitas é o mais premiado autor infanto-juvenil do Brasil, tá? Ele ganhou o prêmio de Jabuti, ele ganhou milhões de prêmios, ganhou o prêmio da Unesco. Então, assim, esse cara aí é o cara, esse livro é muito legal. O gênero é conto, uma narrativa, e o narrador da história é um cachorrinho, né? E o nome dele é Casubá. A história é muito legal, não é, Pedro? Gostou? A história é bem legal, vocês vão adorar. E aí, está lá o resumo no manual de vocês, aqui a biografia do Tino, da Rita Fittipaldi. E no livro do 7º ano a gente tem temas muito densos, né? Porque nós temos o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão e todas as lendas, né? Que está no conteúdo do livro que vocês vão ter que trabalhar. E aí nós vamos começar aqui com o complexo cultural do Bumba Meu Boi e dizendo para vocês que quando fizemos a candidatura do Bumba Meu Boi a Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, essa candidatura foi feita tem que abrir o processo, fazer a pesquisa para montar o dossiê. Essa pesquisa demorou 12 anos. A gente teve que fazer toda a mobilização dos detentores do Bumba Meu Boi para poder ter todas as assinaturas. O processo de patrimonialização não pode mais ser um processo de cima para baixo, os entendidos e especialistas achando que os detentores não entendem, são eles que entendem muito mais do que qualquer pesquisador, tá? Então o processo tem que ser de baixo para cima, é um processo complicado, tem que lidar com pessoas, não são poucas, são muitas pessoas, e aí também tem que ter o interesse dos detentores de entender o que é essa patrimonialização, quais as consequências disso, quais os seus direitos, quais os seus deveres. Então é um processo bem complicado. E como manifestação cultural, no Brasil não existe nenhuma manifestação cultural com o Bumba Meu Boi. Ah, mas como assim? O Bumba Meu Boi, você tem o frevo. O frevo tem a música, tem a coreografia, tal, tem o sistema e vários outros. Mas o Bumba Meu Boi do Maranhão, quando a gente fechou a candidatura, tinha que dar um nome. E o único nome que a gente conseguiu pegar assim, para poder explicar o que é o boi, foi o complexo. É um complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Esse foi o título da candidatura, que foi para Patrimônio Brasileiro, e depois foi para a Unesco, para Patrimônio Mundial. Tá? Ou Patrimônio da Humanidade, a Convenção de 2003. Tá? Patrimônio Mundial é Centro Histórico. Bom, então é isso, e aí a Lívia agora vai explicar o que é esse complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Você está de correr. Vou tentar. Eu fui madrinha do Boi da Xixá, ela é do Boi de São Simão. Então eu vou colocar aqui, ó, na hora do boi eu vou colocar... Olha, não me compromete, também tem um pezinho lá na Baixada, senão vai cair um dia e puxa a orelha. Eu sou pesquisadora de Bumba Meu Boi, na verdade eu pesquiso a cultura popular, tenho mais de 15 anos de pesquisa de campo, né, e acompanhamento desses grupos, mas eu vou dizer para vocês que hoje eu vou falar do particular, né, que é o boi, que minha pesquisa acadêmica foi sobre o Bumba Meu Boi, no caso foi o Boi de São Simão, que é de Rosário, mas eu tive assim a honra, que é uma honra, né, vestir a camisa de 2 grupos, fui convidada pelo São Simão, dancei na época, hoje eu não danço mais, mas na época dancei, e também no União da Baixada, que é daqui de São Luís. E aí eu vou tentar, né, mostrar o máximo possível do boi aqui para vocês, porque realmente é muita coisa.
São muitos detalhes, a gente não vai conseguir entrar em tudo e o tempo agora está mais do que reduzido, porque a gente já consumiu meia hora aí que a gente poderia, né? Mas também eram informações pertinentes e importantes que a gente acaba compartilhando e quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar mais material. Mas o boi, realmente, ele tem um pilar. Apesar dele ser diverso, tem alguma coisa que o une, que é a celebração religiosa. Né? Se faz uma boi neste estado por fé, por santos. E aqui a gente vai mostrar alguns. Em geral, são esses aqui. Mas não quer dizer que sejam só esses. Cada grupo tem o seu particular. Pode ser São João, pode ser São Pedro, pode ser São Marçal, Santo Antônio, mas pode ser outros santos também. Mas além desses santos, a gente também tem a questão do Bumba Boi dentro dos terreiros, das casas de religião de matrizes africanas. Não é esse mesmo grupo que você vê no Arraial, em geral. Em geral, é um contexto mesmo dentro da religiosidade. Sincretismo religioso, muitas dessas entidades, elas entendem, se compreendem como devotas assim, desses santos. Acontece com a Festa do Divino, por exemplo. Na Casa das Minas, a Festa do Divino é porque o Vodum é devoto do Espírito Santo e quer fazer uma festa para o Espírito Santo. O boi tem isso aqui também. Então, algumas entidades são devotas de um santo e como no contexto católico popular se agrada o santo, né, com o boi, o terreiro também tem. Mas esse boi não sai, ele acontece dentro do terreiro, né, tem um dia específico para acontecer e toda essa manifestação acontece dentro da casa. Aqui temos um exemplo, é um CD, para quem quiser ouvir, está no Spotify, é da Casa de Fonte Achante, é um grupo mirim, esse grupo nesse momento não está saindo, não está brincando, mas são os garotos do Cruzeiro, tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas os outros grupos, eles também têm essa relação sincrética, né? Aqui eu trouxe o exemplo do boi de Maracanã, né? Humberto canta essa toada, acredito que todos já conheçam essa música. Tem alguém que nunca ouviu essa música? Reis da Encantaria, é uma música bem famosa. E aí ele vai dizer, né? Salve os terreiros que o Paraxama mandou, Turquia, a Casa das Minas e a Casa de Nagô. Viva Deus, viva as rainhas e os reis da encantaria. E aí ele vai falar várias entidades aqui, né? Rei Badé, Rei Berequete, Rei da Alexandria, Rei Guajá, Rei Sucupira. E aí, né, vou falar de vários para mostrar esse contexto dessa religiosidade que não está ligada apenas a uma compreensão sagrada. E a variedade dos bois. Então, a gente vai trabalhar aqui os 5 sotaques, porque esses sotaques convencionalizados, todos têm aqui na ilha. Mas, gente, não existem só esses estilos de brincar e de fazer boi. Existem outros, tá? Então, aqui nós temos o sotaque de Zabumba, que é considerado mais antigo, né, o sotaque mais antigo. Dentro dos sotaques também é um sotaque que está em declínio. Claro que o Costa de Mão está muito mais, mas o Zabumba também está comprometido, são poucos grupos. Temos o sotaque de Matraca, que é o sotaque da ilha, né, os batalhões pesados da nossa cidade. Então aqui, pandeiros, matracas, pandeirões, né? Tem o sotaque da Baixada, que hoje tem um movimento muito legal, muito forte. O sotaque da Baixada, os bois de Baixada estão reunindo, estão botando mesmo batalhão na rua, estão se movimentando, né? Com a associação, se organizando, é um sotaque que está bem organizado. E aqui o Kazumba ou Kazumbá, que é um personagem característico desse estilo. Pode ser com torre, pode ser só uma careta. E aqui índios e índias. E o Costa de Mão, que infelizmente nós só temos 7 grupos ativos. Aqui em São Luís nós temos 2, temos a honra de ter 2 grupos. Esses grupos ficam lá no Tajipuru. Tem alguém de lá, da região, da escola de lá, aqui? Eu já trabalhei lá. Ah, trabalhou lá. Teve contato com os bois? São Belinho? São Belinho. São Belinho e Dona Lisete, infelizmente ela faleceu, Dona Lisete, mas a família decidiu que vai continuar com o boi na rua. E, infelizmente, é um sotaque que realmente tem poucos lugares. É Cururupuba, Curituba, Serrano, aqui. São localidades que ainda tem, né, o Costa de Mão. Aqui, voltando, é lá, na casa de Umbelino. A primeira foto é a morte do boi. A segunda foto é o neto dele, que é vaqueiro e também é miúdo do boi.
E o sotaque de orquestra, que é o mais recente, o mais controverso, o mais polêmico, né? O sotaque de orquestra, eu estudo orquestra inclusive por isso, mas ele tem a configuração, surge na região considerada Munim, ali, Rosário, Mouta, Xixá, e se espalha, mas quando se espalha, ele toma novas configurações. Aqui em São Luís, o sotaque é completamente diferente, né? Além disso, existe um movimento de boi de orquestra que surge em escola. O exemplo deles é o Boi de Morros. Existe também o exemplo de boi de orquestra organizado por prefeituras, que eu acabei não falando de manhã, mas existem muitas prefeituras que organizam. Aí quando um sai, é o outro que chega, cria outro grupo para rivalizar. Então existe esse movimento também. E ali para a região de Tutóia, Paulo Neves e Barreiras, é um outro tipo de movimento de boi de orquestra, completamente diferente do de São Luís, do Rio Grande do Sul, tá? Tá aqui o boi, vaqueiros, índias, ali é o âmbito do boi. Índios, alguns grupos um grupo inseriu especificamente, outros copiaram, mas não são todos os grupos que têm um índio, e esse outro é o vaqueiro copiador. O índio foi inserido pelo Boi de Morros. Aqui nós temos também o movimento das companhias de dança, são essas companhias que fazem seus espetáculos inspirados nesses grupos. Os mais antigos são o Barriga e o Trilão, acho que todo mundo conhece, mas existe um movimento já nesses últimos anos de criação, muitas companhias estão sendo criadas. Né? Temos aqui a Companhia Encantar e a Companhia BBB. A BBB é do bairro do Quatrato, ela inicia desde o contexto do carnaval, mas se estende para o São João também agora. E aí, um boi diferente, para mostrar a variedade. Não dá para mostrar todos os que a gente tem conhecimento, mas a gente vai falar um pouquinho do Passa-Fogo de Viana, que na verdade é uma grande celebração no dia 28. Então, o boi, ele nasce, brinca e morre tudo no mesmo dia. Então, de manhã, o boi está pronto para ir para a rua, aí por volta de 6 horas ele vai ter a reza, eles chamam de reza, eles não chamam de batizado, cada um chama de um jeito, então reza, batizado, bênção, enfim. Lá reza, tem ladainha, e depois o boi, que já está abençoado, ele pode ir para a rua. Alguém aqui é de Viana? Ninguém? Alguém já ouviu falar desse boi? Não. Ele ali. E aí, no passado, esse passa-fogo era tipo um tipo de morte. Existem vários tipos de morte, de matar boi. Pode matar o boi que a gente mais conhece como mourão. Pode matar o boi de esmandalhar, que a gente quebra a armação e ela é vendida os pedaços do boi, cada um levou um pedaço, leva um pedaço. E esse é um tipo de passar o fogo, fogo mesmo, gente. É fogo de verdade, não é de brincadeira. Mas lá eles configuraram, porque isso meio que se perde, lá em Viana eles fizeram de outro jeito, como se fosse um grupo, mas também uma celebração. Que a cidade inteira apaga as luzes para o boi passar. Eu vou passar o menor vídeo, é bem curtinho, o pequenininho, para vocês poderem ver. E aí, né, uma carretilha, o miolo, ele é de 15 quilos, toma um banho, para poder aguentar o trajeto, né, embaixo do boi pegando fogo. Para ver esse boi. É sério? Gente, você precisa sério? entender isso daqui. Os grupos de bumbo-meu-boi é diferente das companhias artísticas, tá? Grupo de bumbo-meu-boi surge por conta de uma promessa. E tem toda uma questão espiritual. E é ligado às comunidades onde ele nasce, tá certo? Companhia de dança é entretenimento. Tem essa diferença que vocês precisam entender, tá? Outra coisa, o boi, ele cumpre o mesmo ciclo de vida nosso, dos seres humanos, do planeta, do universo. Então, nascimento, as galáxias também nascem, crescem, né? Morrem, e aí surgem outras. É sempre o circular, sempre o circular. Esse é o movimento da vida, certo? Quando, sem essas pessoas que estão fazendo esse tipo de passar o boi no fogo, vocês são geógrafos, têm uma noção que, alquimicamente falando, dentro da filosofia, são 4 elementos que nós somos compostos: terra, água, ar e fogo.
certo? Passar no fogo, o fogo significa purificação. Então, na verdade, mesmo que eles não consigam explicar isso é uma coisa que vem da questão da psicologia mesmo, né, da psicanálise de Jung, dos arquétipos, né, que está no inconsciente coletivo, e essas pessoas, elas fazem isso porque isso está no inconsciente do coletivo. Então, eles fazem para passar no fogo porque é a purificação do boi, tá? Pois pronto. Então, isso eu trouxe só um exemplo, gente. Além desse particular, existem outras formas de fazer boi. Inclusive, a gente teve já notícias recentes de brincadeira de comer boi em povos indígenas, em comunidades indígenas, né? Claro, com outra configuração. Então, assim, o boi, quando ele iniciou essa pesquisa aqui, isso aqui é um pouco do resumo do dossiê do boi, que vocês vão receber esse material, foram feitas 70 cidades das 217. Claro que não se precisou, todos os grupos das 70 cidades foram levantados com 150 grupos. Então, a gente não tem noção dessas outras cidades, porque o dossiê é um recorte, não tem como esgotar todo o assunto, né? Exato. E na pesquisa do dossiê, a pesquisa começa dos primórdios dessa mitologia do boi, que vem desde o Boiás, no Egito. Depois vai para a Grécia, né? Turquia, Mesopotâmia também tinha o boi. Então isso vem para a costa africana, a Índia tem o boi. Eu tenho um vídeo aqui, não vou passar, mas um boi igualzinho daqui, na Índia, tá? Os pandeiros lá do boi de Maracanã, aqueles pandeiros, Marrocos, costa da África, todinho usa aqueles pandeiros, Turquia também. Aquela indumentária do boi de sotaque de orquestra tradicional, que tem aquele chapéu assim, você na Turquia você encontra aquilo com roupa normal das aldeias, né, nativas de lá. E então isso são arquétipos que vêm, passa pela Península Ibérica. Na Península Ibérica pega a questão da Idade Média, dos autos da Idade Média, né, das feiras e tudo. Isso tudo vem para cá, é ressignificado, né? Então essa coisa vai se misturando. E você percebe também que tem muitos cantadores e que criam suas toadas, que são pessoas analfabetas, sem letramento, né? E conseguem ser maior do que qualquer poeta que você possa imaginar. Mas como sai isso do inconsciente coletivo? Tá? E aí vamos passar bem rapidinho aqui pelos planos, múltiplos planos da brincadeira. A gente vai falar do plano ritual, do plano expressivo e do plano material. Dentro do plano ritual, a gente tem a questão do ritual interno, da celebração dentro do grupo. Em geral, é assim que funciona. Mas pode ser que algum grupo tenha uma lógica diferente, né? Não é por isso que está errado, ele é diferente porque o boi é distinto, é múltiplo e é variado, tá? Então, vai ter o treino, geralmente acontece antes de sábado de aleluia, tudo que acontece antes. Eles entendem como um treino, se é uma reunião, se é uma reunião dos músicos, se é uma reunião dos brincantes, baiantes, ali é um treino. Mas geralmente o grupo em si todo não se reúne para o ensaio. Isso, gente, os bois têm um contexto de fato religioso. Sai depois de sábado de aleluia. Primeiro ensaio, depois sábado de aleluia. Já eles companhias dançam a tribo toda, não para, mas os bois têm um ritual, né, um calendário a seguir. E aí passou o sábado de aleluia, começam os ensaios. Depois vai ter o batizado, seguido das apresentações e das brincadas, das promessas e depois a morte. Tem grupo que quando encerra seu compromisso de brincada e de promessa, mata logo o boi. Mata logo, não demora muito, mata o boi. Mas tem grupos que têm datas pontuais específicas no seu calendário, tem o seu porquê, que se aquele dia aquela data que o boi vai morrer. Aqui nós temos os ensaios, geralmente o ensaio acontece dentro da sede do grupo, mas na atualidade, nesses últimos anos, existe um movimento desses grupos de ensaiar na rua, de fazer ensaio aberto, de fazer ensaio itinerante. Né? Então eles vão ou para as praças ou para as sedes de outros grupos do mesmo sotaque, outros para curtir. É bem complicado, porque ao invés de ser ensaio, vira apresentação. E dá uns conflitos, né?
E o batizado, né? O batismo. Aqui a gente trouxe fotos do boi de Maracanã e do boi de Pindaré, são exemplos de grupos tradicionais que cumprem ritual, né? Batiza, tem seriedade, porque tem que ser abençoado para sair, para não ter infortúnio durante a missão, porque quando você sai, você pode ter infortúnios, então é melhor sair abençoado. E está aqui, pelo dia está na rua, as brigadas, as apresentações. Hoje cada grupo vai mostrar a sua temática, a sua missão, né? A mensagem do ano que aquele grupo está querendo levar para as pessoas. E depois tem a morte. Várias formas de morrer, o boi tem, como falei para vocês, mas em geral aqui em São Luís é desse jeito, é morte com morão. Então o boi primeiro sai para ser escondido, ele foge, o boi não quer morrer, claro. Então ele corre e se esconde em alguma casa na comunidade. Pode ser no mesmo dia ou pode ser em dias diferentes, o dia que ele vai ser capturado. Então ele fugiu, se escondeu, no outro dia a comunidade vai procurar, um exemplo. Vamos procurar onde está o boi, gente, é maravilhoso, é lindo demais. E a comunidade inteira, de casa em casa, correndo atrás, cadê o boi, cadê o boi, cadê o boi, encontrou o boi. E aí o boi está agitado, porque ele já sabe que vai ser pego, vai ser morto, e bate nas pessoas, avança nas pessoas, e o vaqueiro protege o boi, protege as pessoas. E é aquela brincadeira, aquela multidão na rua. Depois captura o boi, vai levar o boi para o pé do morão. Claro, cada grupo tem a sua forma própria de matar, né? E aí leva o pé do morão, vai puxar a toada, né, que vai anunciar a morte do boi, e aí vai lá e sangue o boi. Geralmente é o Pai Francisco que faz isso, né? Vou passar aqui para a Nadia, fala. É a única morte, boa tarde, gente. Boa tarde. É a única morte que é festejada, né? Com festa. Eu acho que tem um sentido. Qual é o sentido, Kátia? A ressurreição. Exatamente. Não tem morte, né, gente? Não existe morte. É a vida após, né? Exato, a ressurreição. A vida está sempre em ciclo, então não existe morte. A gente não tem que temer a morte. E é um momento assim ímpar. Não sei se vocês... Alguém já foi no morte de um boi aqui? Alguém teve essa oportunidade? É lindo, não é maravilhoso o envolvimento daquela comunidade com aquela manifestação, aquela brincadeira. E muitos, a bacia de sangue, na verdade, é o vinho, né? Sangue de boi, o vinho, e esse vinho então é passado para toda a comunidade, todo mundo bebe a morte do boi, e é igualzinho com a correlação antes da morte de Jesus, né, o Cristo, antes dele ser crucificado, ele reúne os seus discípulos, né, e aí toma o vinho com todo mundo, o pão, né, já anunciando que não precisa ter medo que ele vai morrer, porque não tem a morte, né, então no boi é a mesma coisa. E aí, ainda no plano ritual, agora a celebração na rua, como é que funciona, como é que acontece. Aqui em São Luís tem essas grandes celebrações que é na Capela de São Pedro, existe um festejo de São Pedro, tem todo um calendário, uma programação com missa, com procissão, enfim, né, inclusive procissão marítima, mas tem um dia, que é esse aqui, que os bois vão passar na capela, né? Então eles passam, fazem sua reverência ao santo, e muitos ainda depois descem para ir para a Casa das Minas, né, cumprir o resto da missão lá. Essa missão está se tornando uma missão impossível, porque como a Capela de São Pedro virou um atrativo turístico, então as pessoas elas não compreendem o ritual, muitas chegam lá completamente embriagadas, e aí os grupos de Como Meu Boi que tem que pagar a promessa, que tem que subir a escadaria, que está ali para fazer a sua devoção, o seu agradecimento ao santo por uma graça alcançada, está tendo muita dificuldade de chegar até o pé do santo. Como são muitos grupos, né, Nadir, fica muito complicado, né, porque a gente tem que passar, e a capela é estreita, vou passar todo mundo por dentro, mas é um momento de muita fé, de muita devoção, uma grande celebração aqui na cidade. E a outra é na Avenida São Marçal, dia 30, né, onde os grupos do sotaque de matraca, porque lá na capela podem passar todos os sotaques, em geral passa, mas aqui tem um particular com os sotaques de matraca. Ainda aqui uma imagem. Mas, Lívia, só tem celebrações assim no boi aqui em São Luís? Não, é porque nós temos notícia da celebração aqui. Mas nessas cidades aqui, Pindaré, Matinha, Penal, Monção, Santo Inês, Olinda Nova, existem sim grandes festas que nem as nossas, tá? Claro que cada um no seu contexto. Ou na porta da casa de alguém, que é muito comum isso no interior, ou encontros de bois, enfim, em ruas, em praças, que tem
Muito, gente, muito mesmo. Mas eles também se organizam de outra forma. Além dessas celebrações que tem o contexto religioso em si, eles estão se organizando de outros modos, como, por exemplo, encontros, né? Festival de Boi Zabumba. Todo mundo já ouviu falar do Festival de Boi Zabumba aqui, né? Acontece aqui no bairro Monte Castelo. Então tem esse, tem o encontro gigantes, que é dos tacos de matraca. Aí tem o encontro de Boi da Baixada aqui em São Luís, em Matinha. Tem o Lava Boi em Ribamar, encontro de Clarisa, ou encontro de ambos de boi, agora estão chamando assim, lá em Rosário. Tem também, esse é uma demanda deles, mas tem também um evento que um produtor cultural fez e a comunidade abraçou. Foi o Zé Reis que fez o encontro de miolos. Já ouviram falar desse encontro também, né? Na Praia Grande. E aí reúne vários miolos de vários bois daqui de São Luís de fora e é uma grande festa. Então existem essas outras formas de se organizar. É importante vocês observarem o miolo do boi. O miolo é, na verdade, a alma do boi. Tá? E o miolo é um personagem que não aparece. Todo mundo aparece, menos ele. Ele fica debaixo do boi, debaixo da carcaça, da capoeira, que pesa, apesar de ser feita de buriti, pesa muito. Depois vocês vão poder pegar ali no couro do boi da floresta, para vocês verem o peso daquele couro, e nem é um couro tão grande, né, Nadir? Então, assim, como é que essa pessoa consegue ficar ali embaixo a noite inteira e bailando, porque o bailado dele, se o miolo for bom, o bailado é a coisa mais linda do mundo, você fica emocionado. Hoje eu chorei quando eu vi Jonathan fazendo o bailado do caboclo de pena. Imagina quando você vê o boi fazendo a evolução dele e pensando que é uma pessoa que está carregando aquele peso todinho e fazendo aquilo. Realmente tem que ter. Os miolos, eles são diferenciados, ele cuida do boi dele, ele entra no ônibus cuidando do boi, ele tem que descer cuidando do boi, ele tem que proteger o boi, ele é a alma daquilo ali. Então, quando ele incorpora o boi, que ele dança, é algo assim mágico, é absolutamente mágico. Vocês vão olhar com outros olhos quando vocês olharem agora um boi se apresentando, tá? É tão mágico, a gente até esquece que o miolo ali parece que é um boi vivo, o boi da vida. Boa tarde. Professora, você falou dos miolos de boi, eu lembrei acho que é Humberto de Campos, que tem aquele boi enorme, famosão, é esse, né? E aí eu queria que a senhora pudesse fazer uma correlação entre essa evolução do que seria... O famosão, na verdade, existe esse tipo de boi, chama boi mamão. E ele é típico de Santa Catarina, tá? Que é um boi grandão, vai todo mundo debaixo dele, né? Então, assim, também tem essas coisas. Da mesma forma que lá o boi bumbá do Amazonas surgiu, porque um maranhense foi para lá para o Amazonas, levou o boi daqui, e eles ressignificaram, fizeram uma outra coisa lá, alguém viu o boi mamão, né? E trouxe essa ideia para cá, entendeu? É importado então. É importado. Ah, tá. E aí vamos para os personagens. São muitos, cada personagem tem a sua própria dinâmica, cada um dá uma pesquisa. A gente vai ter que passar bem rapidinho só apresentar mesmo, não vai dar para falar de cada um. Então a gente já falou do boi do miolo, né? E aí tem o amo, cabeceira, mandante, mandador, patrão. Temos Nós temos uma ama aqui, ó. E assim, é mulher, tá? Porque geralmente, como o Jonathan falou de manhã, antigamente o boi era todo masculinizado, tá? Só homem. Agora a gente tem Nadir Cruz, que era esposa de Apolônio, Mestre Apolônio morreu e ela assumiu o boi. A gente tem também Regina, Leila, Naiva, eu fui madrinha do boi dela aqui, ó, que ela me deu aqui do boi da Xixá. Maria de Maracanã, uma super mulher, foi mulher de Humberto teve 23 filhos com outras mulheres, Jonathan um monte, mas Maria é quem segurou o boi, é uma mulher indo e voltando. Na hora que a gente fez um encontro de mulheres da cultura popular, e foi algo histórico. A gente botou no palco do Teatro de São Luís, Maria de Maracanã, Nadir Cruz da Floresta, Regina do boi de Leonardo e Leila Naiva do boi de Axixá. Foi de arrepiar, assim, foi assim, algo impressionante. Existe realmente um movimento hoje, né, que essas mulheres poderosas estão à frente de vários grupos. Aí tem a Emília do São Simão, tem a Rosária do Brilhoso do Soimar, tem a Nelci do Brilho São Francisco, Nina Rodrigues, tem a Gocita do Nina Rodrigues. Então são muitas mulheres hoje, né, que estão comandando aí os seus batalhões. Eu arrisco dizer que são quase 70% mulheres
gestão feminina da cultura popular. É uma virada em tanto, hein? E aí, vaqueiros, campeadores de fases, temos brincantes de cordão, baianos, rajados, marujados, caboclos de fita, vaqueiro de cordão, no caso, caboclos de pena, que está ali com Jonathan, caboclos guerreiros, caboclos reais, índias e índios, palhaços, palhaceiros, chefes de matança, Catirina, Pai Francisco, o cazumba ou cazumbá, os bichos e bicharadas, aqui na foto tem só a burrinha, mas existem muitos outros, tá, gente? Muitos outros bichos aqui. Nadir, no boi de Nadir tem um, ela vai falar um pouquinho sobre esse bicho, não é só a burrinha, tem outro bicho. Os bichos, eles sempre existiram nos grupos de boi. Só que com o tempo eles vão desaparecendo justamente com o material humano, né? Lá na floresta nós conseguimos resgatar alguns bichos como o pajé, né? Nós já tínhamos a burrinha e o mais novo resgate foi a onça, né? Nós ainda precisamos dos doutores, que nós não temos Dona Maria, que é quem carrega a língua do boi, nós não temos, e os doutores, que são dois, doutor Pisamaci e doutor Sabinondiz. Ainda não temos esses personagens, estamos resgatando. E aí tem carioca, tem carneiro, tem boi, tem carneiro, e cada grupo tem outros bichos. Tá, que a Dona Maria que ela falou, também carrega o santo, né, durante a caminhada do grupo. E vamos falar de mais outros personagens que tem por aí. Quando um chama Buda Caipora, é muito comum o sotaque daí, o sotaque de Mabraga. A Sinhazinha tem no Boi da Soledade, vai encerrando. O Toureiro, no Boi Riso da Mocidade. Aí médico, padre, curador, comerciante, as assombrações, a quantidade de personagens é enorme. E cada vez os grupos vão ficando mais pobres, porque nas apresentações não tem mais aula, porque os personagens não dá tempo de apresentar tudo. Então, a apresentação, assim, como tem que ser, vocês só vão ver se vocês forem para o terreno do boi, para o barracão, onde está a comunidade. E além desses, né, tem outros personagens que não estão ali de frente, né, a gente vê, mas também são extremamente importantes. Os regentes, os gerentes, as bordadeiras, os bordadores, né, mutucas, torcedoras, conserveiras, doceiras da galera da comida. Para botar o boi, tem que ter comida e tem que ter bebida, né, não aguentar a noite toda. O regente é o principal personagem do boi, que é quem controla a cachaça, o conhaque, o vinho. É na mão dele que o boi fica. Ele que decide se o boi fica em pé ou deitado. E aí temos também o ajudante de amo e vou dar um destaque aqui para o fogueiro e para o fogueteiro, né? Porque o fogueteiro ele vai soltar os foguetes para anunciar que o boi vai passar, e o fogueiro é aquele que vai manter o instrumento afinado, né? Para o boi poder tocar, o fogo lá aceso. E aí no plano expressivo, a questão dos instrumentos, né? Quem toca o instrumento pode ser chamado de zabumbeiro, matraqueiro, pandeireiro ou unceiro. E alguns instrumentos são comuns a todos os tipos de boi, como o tambor-onça, o maracá, o apito e a zabumba também. E eles podem ser classificados da seguinte forma: membranofônicos, idiofônicos, aerofônicos e cordofônicos. Vamos passar rapidamente por eles. Então, nós temos aqui os membranofônicos: o pandeiro, o pandeirão, o pandeiro de costas de mão, o pandeiro V8, o pandeirinho, tamborinho, da bomba e o bombo poligonal, a marcação ou caixa, o tambor onça, a onça e a rogadeira. Aqui na ilha nós temos um grupo de baixada, que ele não vai usar a matraca e o pandeirão. Ele usa a matraca, mas não usa esse pandeirão, ele usa essa marcação aqui, ó, essa caixa. E aí o sotaque, a batida, que é o Jornal Si, é diferente, no meio do sotaque da baixada. E tem outros instrumentos aqui também. O pandeiro, no município de Caxias, que é diferente, não tenho a foto para mostrar. O tenho-terra, o surdo, a caixa de duas bocas, caixinhas, a bumba, tambor de fogo, tarol e retinta. Então, assim, gente, é muita coisa, é muito instrumento, é muito complexo. E aí, nos idiofones, nós temos a matraca, temos a palma mais é do interior, que não tem grupo tenha. São 3 pedaços de madeira amarrados num barbante, que é batido assim. E aí ele dá uma sonoridade bem que lembra um pouco a matraca, essa matraca daqui. Maracá, cujuba,
chocalho, sino campainha. Além disso, tem a cabaça, chadeira, ganzarra, recorrer, triângulo. Dos aerofones, o apito, todo boi tem apito, é como se comanda a brincadeira, né, com o apito. E esses aqui, sax, trombone e trompete, mais para a orquestra. Aí os cordofones, tem o banjo, a orquestra também tem um banjo, a orquestra tradicional tem que ter banjo, o banjo é que vai dar o tom, e ele pode ser o banjo cavaco ou o banjo tenor. Tem violão, né, todo mundo tem violão. E também na dica da observação que eu não botei aqui, mas tem, né, existe um movimento em São Luís de inserção de outros instrumentos nos grupos de orquestra, coisa daqui da ilha, né, bateria, teclado, gongo, enfim. Não são todos os grupos, mas alguns estão inserindo outros instrumentos, né, não usam somente esses. E as toadas, né, as canções, as músicas, elas são cantadas pelos amos, cabeceiras e mandadores, né, e acompanhadas pelo coro, pelos brincantes e pela assistência. Então elas são dinâmicas, né, e elas vão expressar a visão de mundo que aquele grupo tem. É a partir da toada que eles vão anunciar a missão do boi, que ela é temática, cada um tem um tema. E as toadas, elas têm forma. Tem cada momento do boi, da apresentação, ele tem que ter um tipo de toada. Claro que nem todos os grupos vão fazer todas as toadas, né? Mas em geral, ela começa com o AMC ou reunida dos bois de zabumba, mas em geral começa com essa. É um estilo, é uma forma de fazer. E aí tem o lá vai, boa noite, chegou, traz o boi, vai buscar o boi, vai buscar, né, as toadas de cordão, vem boi, vaqueiro vai receber o boi, apareceu, o urro do boi também é muito comum, as toadas de pique e a despedida. Mas nem todos os grupos fazem isso, tá? Isso aqui tudo. Lá na floresta, como é que é a sequência? A gente cumpre a sequência, sim, porque cada um desses tem um significado. Por exemplo, o que é guarnecer, o que é reunir? O nome já está dizendo, reúne o boi, vamos cantar reunido. E aí o homem toca o apito e todo mundo já sabe que tem que se reunir em determinado lugar. Lá vai, já quer dizer o quê? Lá vai o boi para o terreiro. Lá vai o boi, cantando. Boa noite, geralmente aquelas toadas que dizem, boa noite, dona da casa, como está, como passou, cheguei aqui na porta que meu boi mais bonito chegou, mais ou menos assim. Então ele já está no terreno que vai dançar. E traz o boi, ou vai buscar, ou toadas de cordão, são as toadas soltas, que cada um toca, cada um canta, porque as toadas, por incrível que pareça, é a revista do seu ano. Ela conta, o cantador conta, através da toada, o seu tempo em que ele está vivendo. Pronto, a floresta faz tudinho, tá? Até a despedida. Sim. Mas tem grupos que não fazem essa trajetória toda. Faz às vezes só o ABC, aí bota uma outra toada, lá vai, bota uma outra toada, faz uma toada de cordão, entendeu? Bota outra toada, isso depende do grupo, mas eles fazem da forma tradicional, faz tudinho. E as toadas de pique, só um destaque aqui, são as toadas de provocação. É aquela que eu vou mexer com o meu contrário. Eu vou lá e falo pro outro, o outro ouve e ele responde na toada. Né? Então vira uma grande brincadeira. Apesar de ter também um momento de chateação, né? Mas vira também uma grande brincadeira. E aí, além dessas, tem toadas específicas. No ritual de batismo, geralmente é tirado um repente, né? Uma toada em repente, para batizar, para uma promessa, para a morte ou para uma missa de forma. Dentro da variedade dos bois, aqui no Maranhão a gente também tem boi que brinca no carnaval, não está no contexto de São João, onde tem central e central do Maranhão. E nós temos também bois de reis, que está dentro do reisado, da programação reisado. Então tem vários bichos, né? E um deles é o boi. E aí esses bois de reis, eles podem fazer sim lista de cobras. Aí lá é uma outra toada, não repente, é outra coisa. E aí nós temos as toadas de apoio cotidiana, para chamar doutor, saudação, compra do boi, toadas de temas de poesia, toada para o chefe da casa, saída do boi, toada de história na hora e toada sem tema. E quais são as temáticas que abordam, né, as toadas? Pode falar de ecologia, às vezes é uma região que tem rios, lagos, aí eles vão cantar as belezas naturais daquela região.
Podem ser questões políticas sociais, como corrupção, droga, violência. Como exemplo, na época que aquela vereadora do Rio de Janeiro morreu, a Marielle, lembro de 2 grupos que fizeram toadas para ela. Um é o de Panacoatira, fez uma toada para ela, um boi de matraca, e o outro foi o boi de Guimarães, né? Então, essa do boi de Guimarães circulou bastante na toada. Outro boi que fez toada em relação à política. União da Baixada, quando teve o impeachment de Dilma, eles também criaram uma toada para falar sobre isso. A toada dizia mais ou menos assim: mas para que tirar Dilma para botar Michel? Para dar jeito no Brasil, só papai do céu. Assim, o início da toada. E estavam nas belezas naturais, atrativos turísticos, folclore, cantaria e toadas românticas. Geralmente, os românticos são de orquestra tradicional do mundo. Eles amam uma toada de sofrência. Geralmente assim, a temática é: ele se apaixonou pela índia mais bonita e ela não quis ele, ou ela foi com outra. É uma coisa assim. Eles são bem românticos. E sofrência. Agora, isso daí. Mas eu acredito que isso daí foi junto com o Donato e Francisco. Não, tem muito. Essa geração de compositor, a gente pouco escuta, pelo menos no Boi do Muni. Isso é verdade, porque a gente pouco conhece, a gente pouco escuta, mas tem esse pouco interior. Agora quem só escuta os bois daqui. Na rádio daqui só vai com o boi daqui. E aí eles, em geral, os bois de orquestra daqui, eles não têm não, eles têm um cantor. Aí é diferente, entendeu? Eles compraram cantores. São cantores. Aí é diferente. E aí a gente trouxe uma toada, vai dar tempo de passar a toada. Essa toada, gente, ela não está completa, ela foi feita ano passado. Por um ano, um canário do Muni, como eu estou te falando, ele nem canta mais, ele mudou de religião, mas ele compõe para o filho. A gente vai ouvir a voz do filho dele, que é adolescente, e ele quer seguir essa carreira, já está uns anos aí já na estrada. E o pai, ele diz que é impressionante como ele vem atuado na cabeça, mesmo ele não estando mais no boi, não cantando mais. A atuada vem, ele escreve e agora ele dá para o filho. E ele não tem letramento, tá? E ele realmente tem toadas lindíssimas, a gente vai ver essa. É de São Simão? Ele era de São Simão, ele é da cidade do Cláudio Souza. E aí ele dá pro boi, né? O filho dele tá cantando nesse boi, e aí ele dá. Essa toada ele foi para concorrer, ele escreveu para concorrer o edital para a prefeitura no ano passado, que era para homenagear São Luís. É só a homenagem a São Luís, ele é uma premiação, né? Só que eles não puderam concorrer, ele escreveu, não pôde concorrer, porque só podia concorrer boi de São Luís. E a gente está adotando essa toada como uma toada do Programa de Educação Patrimonial, Patrimônio das Escolas, tá? Só na caixa, mas é em capela, não tem... Como é lindo ver todas as coisas que um dia Deus criou, e uma delas é poder contemplar, ser tão feliz. Porque Ilha Bela, com suas lindas praias, orgulho do meu país. Então a sua tenaz brasileira, minha São Luís. No mês de junho que queimou fogueiras e solta um balão, e a lua cheia que brilha no céu, brilha te amar. Na beira da praia, a arena nos diz que o canto da sereia. Junto encantado, começa a festa nesse arraial. Aí tem orquestra, matraca, zabumba e pandeiros, dançado lelê, tambor de crioula e costa de mão. Na igreja São Pedro pago uma promessa e cumpro meu devocional. São Luís, eu te amo, tu és o meu patrimônio mundial. Pois pronto, gente, foi essa história de quadro. Não pode concorrer, mas eu vou até disponibilizar depois para quem tiver interesse essas várias toadas que a gente tem. Então, esse aqui é um elemento que vocês podem trabalhar muito, né? Porque eles vão trazer várias coisas da cidade, do novo atrativo turístico. Tem, por exemplo, uma gota do boi de Santa Fé, que ele vai falar só da gastronomia. Ele dá uma passagem assim por todas as comidas típicas. Tem outra
que fala só dos nossos rios. Então, são, né, bons instrumentos para vocês também montarem o programa de vocês, né, de educação patrimonial. E no plano expressivo, a coreografia. Cada grupo, cada personagem tem o seu próprio dançar, sua própria forma de dançar. Mas os grupos em geral, os sotaques em geral, eles têm uma forma de entrar, de dançar. Claro que existem as peculiaridades e particularidades de cada um. Mas em geral, por exemplo, os sotaques de matraca, eles vão entrar como se fosse uma guerra, eles entram numa trincheira. É uma linha horizontal, um ladinho do outro. Aí uma trilha de personagem, no caso primeiro vem as índias, aí depois vem o outro personagem, depois vem outro, depois vem o outro. E eles vão entrar como um batalhão em trincheira, em guerra. Depois eles vão fazer o formato circular. Já a baixada entra de uma outra forma. Primeiro entra o Kazumba. Como o Nádia está aqui, eu vou passar para ela falar. Primeiro vai entrar os Kazumbas. Os Kazumbas, eles entram primeiro fila única, né? Porque são responsáveis aquele indiana, porque eles são responsáveis pela limpeza do espaço, pela limpeza do terreno, já que o Kazumba é um ser, né? Não é uma limpeza espiritual, é uma limpeza espiritual. E em seguida vem a tribo, que é justamente os guerreiros, né? Entra a tribo, depois vem a Catirina para Francisco e o meio do boi, com bolinhas e tudo mais, depois vem o boi. E aí depois vem o batuque, que são os pandeiros, a percussão, como a gente fala, e depois os baiantes. Então, cada sotaque vai entrar de uma forma diferente. Hoje, o sotaque que não adianta falar como entrava antes, que já não é mais assim, isso que eu estou falando, gente, de São Luís. O foco de vocês é São Luís, entendeu? É diferente. Então, os grupos de São Luís, a maior parte de orquestra é coreografada. Então, eles vão entrar conforme o coreógrafo montou a entrada. É diferente, ok? Mas esses grupos tradicionais, eles têm uma forma específica de entrar. Como o boi da baixada que entra, o boi de matraca entra, o boi da bomba entra, cada um tem uma forma de entrar. Tem um livro, acho que é Corpo em Movimento, o nome ele é sobre o boi e como esses bois evoluem, né? Como os estilos evoluem. E aí a indumentária no plano material, né, tem o artesanato, muitas peças são feitas pelos próprios brincantes, eles mesmos fazem suas próprias oficinas. O que entrou hoje, que não sabe muito, vai aprender com o que sabe, e amanhã ele já é um exemplo artesão. E aí eles fazem as suas indumentárias, chapéu, bordam. E aqui tem um papel aqui do desenho, tem um desenhista, geralmente. O grupo vai reunir, vai escolher a temática, que ele vai sair como missão, e aí vai chamar o desenhista. Aí ele vai fazer os desenhos. Aqui em São Luís, geralmente no bastidor, pega o veludo numa mesa, né, de madeira, e aí lá você vai passar, como está ali, ó, a agulha com as miçangas e canutinhos, que são canutinhos, né, nesse caso, e aí vai fazer a peça. Não existe só essa forma de bordar, no caso a gente está mostrando bordar o couro do boi. No interior, por exemplo, na região do Moni, eles não fazem bastidor para trocar o couro. O couro é direto da capoeira, bota lá o veludo, entra no buriti, vai, volta, costura lá mesmo. E aí esse couro não sai como aquele ali. E também tem localidades em Matinha, por exemplo, que eles fazem o bordado na máquina. Né? Borda na máquina, borda no boi, não borda, né, na mão. Esse couro que está aqui é do boi de Riborrão. E aqui é a capoeira, né, a carcaça. Existem vários nomes para ela, né, cada lugar chama de um jeito. Também cada localidade vai fazer com o material que está ali disponível, o tipo de madeira, né, o tipo de cipó que tem na sua região. E eu vou passar também para a gente falar como ela faz aqui na floresta, com os materiais. Na floresta, a capoeira do boi é construída, por exemplo, a cabeça do boi ela é de madeira maciça, uma madeira leve, como imbaúba, soró, qualquer coisa assim. O corpo do boi é recoberto com tala de buriti, com o arco, aquele arco ali para ficar arredondado, é um cipó mais grosso que a gente chama de pé de galinha.
né? Então ele é amarrado com um cipó mais fininho, chama pau-tenente, que é um serve até para achar pau-tenente, né? Dizem que ele tem o mesmo efeito do Viagra. E essa amarração, assim como a parte estrutural da cabeça do boi, ele é feito por um artesão. Geralmente é esculpido na madeira. E esse artesão aqui nós já estamos sentindo falta, porque nós temos bem poucos, né? Pouquíssimos artesãos. Seu Belino da Jipuru, seu Cláudio na Vila Palmeira. O Belino está doente, sim. Seu Cláudio também, seu Cândido na Vila Palmeira também está doente, não está conseguindo fazer. E aí tinha um em Guimarães, que era do boi de Marcelino, do boi de Guimarães, não sei se ainda está construindo. E nós temos um em Peris, né? É o filho de Manuel Tetel, que está trabalhando. Sim. Porque esses artesãos, eles vendem para vários bois, né? O grupo fideliza, aí tu já sabe que é impressionante, às vezes o próprio sotaque fideliza, só quer fazer com ele, porque na sua capoeira, né, né? E aí até as vezes de cima, vinha boi de longe, porque as capoeiras, você olha de longe, sabe que a capoeira bem que o pessoal fez, né? Ele é um artista popular, não só artesão. E realmente tem um também ali em São Miguel, tem uma pessoa que está fazendo, mas são poucos hoje que estão nesse ofício, né? Isso precisa ser repassado para outros. Já pegando o gancho do miolo, também assim, porque esses artesãos, eles conhecem o tipo de carcaça de capoeira de boi de cada sotaque. Por exemplo, o boi da Baixada, ele tem como inspiração o Gago Nelore. Eu tenho uma dica, ela vai ter um tempo para falar com vocês um monte de coisa. E isso, ela vai explicar o boi, e aí ela vai poder explicar mais detalhado cada sotaque, como é que é o boi e que gado é inspirado, né? Porque senão ela ficou no meu tempo, aí depois que já acabou teu tempo. E aí, então tem os bichos e as máscaras também são confeccionados pelos brincantes, né? No caso, o bafá, ou pergunta, só um minuto. Na verdade, é só para... Na verdade, também é só para uma informação que aqui os grupos estão tendo muita dificuldade com os materiais, porque há uma concorrência com o Brasil inteiro, por exemplo, Carnaval do Rio de Janeiro, Boi-Bumbá de Manaus, né? E por aí vai. Então é uma concorrência mesmo, às vezes até desleal, porque esses grupos são muito mais, né? Tem muitos mais recursos financeiros, né? E às vezes consegue até antecipar, comprando daqui para não sei quantos anos, então a situação realmente está complicada para muitos grupos, né? É verdade, ainda tem também a questão das cenas, né? Não, Nadir? Está cada dia mais difícil para os grupos de matraca e baixada. Então são muitas questões, né, que envolvem essa questão do artesanato, né? Como fazer essas indumentárias e esses instrumentos. Porque os instrumentos também tem a questão do Ibama, né, que a questão do Ibama é muito sério. O IFAM, geralmente, quando é patrimônio, a gente faz todo o processo junto ao Ibama para poder fazer de forma sustentável. Por exemplo, as paneleiras de goiabeira, daquelas famosas panelas da moqueca capixaba, o ofício das paneleiras é patrimônio brasileiro, né? Então, quando eu estava na presidência do IFAM, a gente teve toda uma tratativa com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, para poder conseguir uma licença especial do barreiro, para poder elas tirarem o barro e poderem fazer as panelas. A mesma coisa a viola de coxo. A viola de coxo é feita de uma madeira, de uma árvore específica que está em extinção. Então a gente fez todo o plantio, o manejo dessas árvores, o plantio delas para poder utilizar, fazendo as violas de coxo. E o principal, as cordas da viola é feita das tripas de um determinado macaco. Então, essas coisas tem que criar em cativeiro, fazer a coisa sustentável para poder a tradição não se perder. É bem complicado, tá? Não vai ter isso, né? Tem lugar, tem a Porque nós não temos mais pena de a gente vai ter que fazer isso.
E aí também tem a questão de, às vezes, não tem mais o material. Aquela madeira específica que aquele grupo trabalha, não está mais achando. E aí, como é que faz? Então, o Bode Crioula está sobre esse processo. Eles estão Então, o som da própria tripa do macaco não pode se tirar de um outro negócio, vamos dizer, de um fio de cobre, de alguma coisa, tem que tirar a tripa do próprio macaco. É uma tradição. Não, mas aí é um assassinato. Isso é questionado. Por exemplo, pode chegar na Espanha e dizer que a torada é um massacre, é um assassinato, né? Então, assim, é bem complicado essa questão. Porque é uma tradição milenar das toradas na Espanha, né? E eu acho muito mais respeitoso um touro, um miura, ser criado desde bebê, com todo o conforto do mundo, e chegar o momento da morte dele, e ele ter uma morte numa arena assistida, onde ele vai poder lutar pela vida dele, inclusive matar o toureiro, do que milhões e centenas de bois serem sacrificados todos os dias para as pessoas comerem ele. Qual é a diferença? Eu, por exemplo, sou vegana, eu não como nada do reino animal, eu não uso nada do reino animal. Tá? Mas é uma questão da escolha da pessoa. Eu presidi, pelo IFAM, toda a discussão do Supremo Tribunal Federal, junto com a ministra Carmen Lúcia, porque as religiões de matriz africana estavam sendo acusadas de não poder mais fazer os seus cultos, porque sacrificava pombos, galinhas, bode, só que a gente sacrifica milhões de animais. Eu não considero mais frango um animal, porque o frango não nasce mais de mãe, ele nasce de chocadeira. Na hora que ele abre o olho dentro daquela granja maldita, ele abriu o olho, a luz é ligada para ele comer 24 horas sem dormir até o dia da morte dele. Não tem nenhuma tortura maior do que essa. E ninguém foi questionar lá no Supremo Tribunal, e todo mundo come frango. Né? Então, assim, tem uma certa hipocrisia com essas coisas. Então, a mesma coisa acontece, não tem coisa pior do que leite. Porque a vaca está lá, ela pariu, no mesmo momento tira o bezerro dela. Você já viu um bezerro e uma mãe lutando na hora da separação? É a coisa mais terrível do mundo. E a vaca ainda, cheia de hormônio, é imediatamente inseminada artificialmente para parir no dia seguinte, ela tem que estar prenha. A indústria do laticínio é um crime. É um crime, entendeu? Então isso é muito discutível. Alguém pegar as violas de coxa é uma coisa artesanal, tem pouquíssimas. É um macaco ou outro que morre, entendeu? Então, assim, é muito relativo. As coisas são bem relativas. A gente tem que ter... Eu vou voltar no boi, porque senão ela vai dizer que acabou meu tempo. Vou voltar para acabou. E aí... Aqui os instrumentos também, além desses artesanais hoje, tem alguns que já são industrializados, né, os pandeiros. Não, John? Inclusive, os pandeiros é de madeira de genipapo, geralmente, e o couro de bode, couro de boi. Minha colega, mas pelo menos eu tenho minha defesa. Não, tá certo, tá certo. Por favor. Tá certo. Não deixa uma defesa. Ela quer fazer uma defesa, peraí. Pelo menos nós comemos todo animal que disser selvagem, ele mata para comer. Isso nós matamos para comer. Nenhum animal mata para tocar. Mas acontece que a gente não precisa matar o animal para ser verdadeiro. Metade da Índia é vegetariana, não precisa comer animal. A vaca, inclusive, lá é sagrada. A gente pode sobreviver sem a carne dos animais. Eu vou voltar pro boi, porque não vai dar tempo. E aí, eu falo no Maracanã. Estive lá uns anos atrás, e aí tive a oportunidade de olhar os instrumentos lá e soube, que aí tu pode até de repente complementar a tua fala daqui a pouco, porque me foi dito que os mais novos preferem esses pandeiros aqui. Esses que são mais. Esses aqui, os primeiros, que inclusive são mais leves também, né? E não vai ter que ir com fogo. E que os mais velhos, não, os mais antigos, não, eu quero esse aqui, é isso mesmo? Aí pode complementar lá na tua fala. E o dinário não precisa ir com fogo. O primeiro é dinário, que a gente chama que é mais industrial.
porque justamente ficou mais flexível, né? E o segundo é o de couro, que já era mais tradicional. Porém, os dois têm um rap, a gente chama de batida diferente. Complementando o nalho, a gente tem que ter pelo menos 3 de couro para fazer o sotaque, dar uma força a mais no sotaque, né? Porque antigamente o sotaque de matraca ele só tinha pandeiro de couro. Hoje em dia os nossos velhos que vêm lá em Catu, eles só querem bater pandeiro de couro. Não quero. E aí é um artesanato que também tem uma pessoa não tem não tem pandeiro de nylon. Floresta é tudo de couro, matando de boi tudo. A zabumba é bode. E aí os instrumentos também da zabumba, né? A zabumba é artesanal e a matraca. Rapidinho, só para falar algumas, rapidinho, ficar já falando. Tá bom. Isso aí que vocês vão receber são algumas datas comemorativas, né? Instituídas por lei. Inclusive, a São Luís também é considerada capital, né? Nós estamos com uma lei federal e o hino, né, de Costa, vocês Coxinho, o hino brasileiro, que é considerado nosso hino, né? Folclore do Maranhão. E aí, Kátia vai falar? Eu já falei, né? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida com relação à candidatura Boi. O Complexo Cultural do Núcleo Boi é patrimônio do Brasil, né? Isso foi em 2011, passe aí, por favor. Foi o livro do registro das celebrações e também a candidatura, ele foi em Bogotá, na Colômbia, na reunião do Comitê do Patrimônio da Humanidade, 200 e tantos países na reunião, e foi aclamado por uma unanimidade como patrimônio da humanidade, tá? E agora a Cátia vai falar um pouquinho das lendas. Eu vou correr aqui com as lendas. A professora é de 10 em 10 anos. É de 10 em 10 anos que tem que... O título de patrimônio, o registro de patrimônio brasileiro, ele precisa ser revalidado a cada 10 anos. Se faz a pesquisa, o dossiê todo, aí faz a candidatura, se for considerado patrimônio brasileiro, por lei, vai para o livro, né, o livro, no caso do tambor de crioula, foi o livro das formas de expressão, e do Meu Boi foi o livro das celebrações. Assina o ministro da Cultura, o presidente do IFAM, o ministro da Cultura e o presidente da República. E quando vai para a Unesco, né? No Brasil, a lei diz que a cada 10 anos tem que fazer nova pesquisa, né? A cada 10 anos tem que refazer, complementar a pesquisa. E se na pesquisa da revalidação do título for comprovado que aquela manifestação sofreu modificações que perdeu completamente o sentido dela, ela perde o título, ok? E a pesquisa também tem a função de ver se o programa tem que ser instituído por lei de salvaguarda, que é o IFAM que tem que fazer, se a salvaguarda não estiver sendo feita, isso também compromete a revalidação do título, tá? Não é título de Miss, tem consequências. E aí as lendas, a gente vai falar aqui da lenda da serpente encantada, na verdade é o Orobus, né? Que é um mito que vem desde a antiguidade clássica, eu acho que é um mito fundador, né? Então, aquela serpente que vem desde o Egito, aquela serpente que faz uma roda e ela morde o próprio rabo, né? Então, é o círculo da vida, né? Nascimento, crescimento, morte, ressurreição, nascimento, crescimento, morte, ressurreição. Então, o que esse mito veio para cá, e aí, o que se diz? Que essa serpente encantada está com a cabeça aqui na fonte do Ribeirão, e o rabo lá na igreja de São Pantaleão. E quando o rabo encontrar com a cabeça, Orobus, aí a ilha afunda. Né? E agora, abriu o Salão de Arte de Maio, aqui no Convento das Mercês, sexta-feira, e tem um artista que fez uma composição fotográfica incrível da Igreja da Sé, a Catedral, com as águas, ela caindo nas águas porque a ilha está afundando, que é a serpente encantada. Quadro assim, belíssimo. Queria ter dinheiro para comprar ele. E aí, a fonte do Ribeirão,
observar, aqui em cima tem uma estátua de Netuno, deus romano, e que é Poseidon, né? Deus grego das águas. Ele protege as águas. Embaixo dessa proteção divina do Netuno, vocês têm o Divino Espírito Santo, né? E embaixo do Divino Espírito Santo, vocês têm uma linha de carrancas, e essas carrancas elas têm que ser bem horrorosas, bem assustadoras, que é justamente para afastar os maus espíritos, para que a água saia límpida, né? Então, aqui nessa fonte, vocês que são geógrafos, ela tem, você entra aqui, e aqui tem uma galeria abobadada, parecida com essa daqui, e nessa galeria tem uma passarela de pedra de bióis de 50 centímetros de largura. A galeria deve ter uns 30 metros. E de um lado é areia, do outro lado é areia, uma areia bem branca, bem fininha, né? E dessa areia fica borbulhando a água, que ali é uma nascente. E aí a fonte foi construída para canalizar essas águas, e a água sai nas biqueiras de bronze das carrancas para as pessoas poderem utilizar. E então, assim, tem muita lenda com relação a essas galerias, mas as galerias das fontes não se ligam a nenhuma igreja, por favor, tá? Ela se interrompe ali mesmo, ela é curta, e é só para captação das águas. Agora, essa galeria aqui, ó, tem várias dessas, por aqui por baixo tudo. Essas são diferentes, são galerias para captação de águas fluviais, escoamento de águas fluviais, tá? Inclusive na nossa obra, aqui atrás, a obra do Complexo do Trapiche Santo Ângelo, a gente licitou o projeto, foi contratado, né? Licitamos a obra, e aí quando a gente começou a obra, quem fez o projeto, a empresa que ganhou e fez o projeto, não percebeu que ali embaixo, porque não se tinha nas plantas, né, da cidade, não se conhecia essas galerias, e aí quando a gente começou a obra, tá tudo lá embaixo tomado de galeria. Tivemos que parar, mudar o projeto, contratar outro projeto estrutural, porque aí muda tudo da obra, entendeu? Porque a gente não podia impactar as galerias. Mas é isso, quem trabalha com patrimônio, os arqueólogos estão lá direto, enfim. É isso, e aí vocês vão ver também, aqui ó, as carrancas. Eu coloquei aqui a Igreja do Carmo, porque tem essa coisa, né, essa lenda, para além da fonte, da serpente, a lenda das galerias, que todo mundo quer conhecer, que diz que os padres saíam de uma igreja para outra, a cavalo, que os escravizados se escondiam. Tudo isso é lenda, tá, gente? Tudo isso é lenda. E aí, a lenda da serpente, e agora a lenda do milagre de Guaxiúba, que vocês já sabem, eu acho que já falei aqui, né, que é entre a confusão entre franceses e portugueses. Os franceses estavam em maior número, eles tinham a parceria dos tupinambás total e absoluta, os tupinambás estavam com 1000 canoas, eles com vários navios, artilharia, ali na Baía de São José. E do lado da Bahia tinha o forte francês, o forte de Itapaí. Do outro lado da Baía de São José, em Guaxiúba, os portugueses, liderados por Jerônimo de Albuquerque e com o engenheiro maior do Brasil, que era o Francisco Pires de Mesquita, fizeram um forte de faxina para se contrapor aos franceses, mas não tinha jeito, era impossível os portugueses vencerem os franceses. Na verdade, os franceses já estavam aqui desde 48 anos antes, né? E eles tinham essa parceria com os tupinambás, e aí o Daniel de Latouche, que era um protestante, eles convence a rainha Maria de Médici a autorizar ele, um privado, né? Um empresário privado, a montar aqui uma colônia. E aí a Maria de Médici autoriza desde que ele trouxesse na expedição dele os religiosos católicos, os capuchinhos franceses. E ele, o Daniel de Latouche, vende as propriedades dele na França, ele era o senhor de La Ravardère, do castelo lá de La Ravardère. Ele vende, monta a expedição, vem para cá, e aí quando chega aqui, dá confusão, porque estava a união da coroa ibérica, né? Quem mandava aqui era a Espanha, e não era mais Portugal, o correio de português Portugal tinha desaparecido na batalha lá de Abujarrota. E aí
a Maria de Médici liga para o Felipe, liga para a Maria de Médici, o Felipe da Espanha, e diz assim: minha filha, como é que é? Sua filha vai casar com meu filho e a gente vai fazer essa aliança aqui dessas monarquias europeias, você está invadindo o meu pedaço? Não. E aí a Maria de Médici compromete com ele que vai recuar e começa essa negociação, né, com o Daniel de Latouche, o Larvardieri, para ele desistir. E ele, como era um cavalheiro, ele de fato depõe as armas, mas a história, a lenda conta que houve uma batalha, a Batalha de Guaxiúba, e nessa batalha os portugueses estavam em menor número, sem muitas armas, sem nada, e aí de repente, pá, aparece Nossa Senhora na praia, e aí ela pega todas as pedras, transforma em bala de canhão, pega areia, transforma em pólvora e dá a vitória para os portugueses. Daí ela vira Nossa Senhora da Vitória, é a padroeira de São Luís. Essa é a lenda, tá? E uma lenda muito bonita é a lenda da praia do Olho d'Água, porque essa aqui do Olho d'Água é porque esse rapaz bem aqui, ele era simplesmente o homem mais bonito do mundo. Ele era tão bonito que ele era inacreditável. E ele tinha essa noiva aqui embaixo. E aí ele era tão bonito que a mãe d'água roubou ele, levou ele, ficou com ele. E ela chorou tanto, chorou olhos de água. E aí criou a praia do Olho d'Água de tanto chorar. Essa é a maior sofrência de todas. E aí a lenda do Palácio das Lágrimas, que foi um crime hediondo que aconteceu aqui. O Palácio das Lágrimas pertence à Universidade Federal do Maranhão, está em péssimo estado de conservação. Quando eu estava no IFAM, contratamos um projeto, passamos dinheiro para a universidade licitou a obra, a empresa faliu, eles não colocaram segurança na obra, saquearam o prédio inteiro, enfim, uma incompetência total e absoluta. E aí, eu acho que esse prédio, realmente ele é mal assombrado, ele tem um karma ruim, uma coisa esquisita, que nada dá certo nele, né? E aí foi o assassinato da mala, né? E aqui do lado dele, que ele fica em frente à igreja de São João, essa quadra eu não recomendo ninguém nem passar perto, porque ela tem essa coisa aqui, esse karma negativo aqui nesse prédio. Aí do lado dele tem um sobrado, né? Que é o sobrado da baronesa de Grajaú, que matou as duas crianças escravizadas, os dois meninos. A mãe viu os dois cachorros passando para ir para o cemitério, denunciou para o Celso Magalhães, que era o promotor, né? Celso Magalhães era poeta, escritor, super importante, e ele soldava todo mundo de terno com uma rosa vermelha aqui na lapela. E Celso Magalhães entrou com um processo contra a baronesa de Grajaú. Aquilo na época foi um escândalo, como é que ele leva uma baronesa para os tribunais, impensável, que ele leva, perde, obviamente, mas levou, e aí o marido dela destrói ele morre, e ela descarga, contrata azulejos lá em Lisboa com um padrão que foi desenhado para o sobrado dela, que é uma rosa vermelha. Então, tá lá, sobrado. Essa quadra é bem cavernosa, tá? Muito cavernosa essa quadra. E aí, do lado, é uma desgraça atrás da outra. Assim, dois grandes crimes. E aí nós temos a lenda da Manguda, que até é uma lenda engraçada, na verdade, ali na Praia do Caju, ali perto da Praça Gonçalves Dias, tinha um contrabando danado, né? Então, para poder afastar as pessoas e o contrabando correr solto, alguém teve uma brilhante ideia. Montou uma assombração, né? E aí essa assombração aparecia ali no lusco-fusco, ali do entardecer, e aí ficou a manguda, todo mundo morria de medo de passar ali, ninguém frequentava este lugar, e com isso o contrabando passou solto. Então essa é a história da Manguda. A lenda da Ana Jansen, que é muito conhecida. Ana Jansen era uma mulher além do seu tempo, uma mulher que teve a pachorra, né, de enfrentar o machismo da época. Ela simplesmente fundou um jornal, um partido político, casou não sei quantas vezes, teve filho fora 3 vezes, teve filho fora do casamento, era uma empresária, rica pra caramba. Então, assim, ela não podia passar em branco. Então, acabaram com ela, transformaram ela num exemplo do mal, né, na peste sobre uma pessoa. E aí, essa lenda diz que ela era tão ruim,
E todo mundo morria de medo da carruagem de Laranjante. A TV Assembleia fez o documentário dela. Fez o documentário, né? E aí é o seguinte, essas lendas todas estão no livro do 7º ano. Como também no livro do 7º ano tem personagens históricos como a Catarina Mina. Bom, a Catarina Mina é um capítulo à parte, porque simplesmente vocês estão diante da maior cozinheira que já existiu no Maranhão. Não tem outra igual, nem vai existir. A mão dessa mulher era uma mão divina, abençoada. Então, ela tinha uma banca, ela era uma escravizada de ganho, escrava de ganho, e ela tinha uma banca ali na rua de Djalma Marques, esquina com a rua Portugal, onde tem aquela escadaria. E a banca dela ficava ali. E todo mundo ia comer a comida de Catarina. Todo mundo. E onde é que você vai? Vou lá na Catarina Mina. Onde você vai? Vou na Catarina Mina. Então, ela ficou muito rica. Ela conseguiu comprar a alforria dela, ela vivia descalça e cheia de joias que ela levava e transformava o dinheiro dela todo em ouro, né, pulseiras e tudo, né. Ela comprou a alforria dela, comprou a alforria de várias pessoas, né, e a banca dela, um comendador se apaixonou por ela, ela era uma mulher muito instigante, né, e então era tudo isso. E aí não poderia, o lugar, a própria população denominou o lugar, Beco da Catarina Mina, onde tinha a banca dela, a melhor banca de comida, que não vai ter mais. Eu espero que surja outra Catarina Mina para cozinhar igual a ela. A Luísa na roda do tambor, que vocês têm tudo isso no manual de vocês, que vai falar sobre o tambor de crioula, a capoeira e a Atenas brasileira, tá? Então eu não vou falar, porque é muita coisa, e eu prefiro, então, já que a gente está sem tempo, que os próprios detentores falem sobre isso. E aí eu queria ver se o caminho da boiada chegou. O caminho da boiada não chegou, né? Então são 4 horas, e assim, nós preparamos um lanche bacana para vocês, mas eu só solto vocês pro lanche se vocês prometerem que voltam. Porque ontem